Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu tenho recebido algumas perguntas sobre o que é pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma doença específica da gestação e acontece depois de 20 semanas de gestação. Na classificação, é a pressão arterial maior do que 140 e ou 90, porque nas nossas pressões a gente mede dois valores, que eu digo que é o valor de cima, que é a pressão sistólica, e a pressão diastólica, que é o valor menor, que é o de baixo. Então, se esse valor de cima está maior do que 140, ou o valor de baixo, que é a segunda, está maior ou igual a 90, associado a dois itens, que é a perda de proteína no xixi, por isso que pede exame de proteína no xixi, ou então associado à lesão de órgão-alvo. Exames que mostram alteração do fígado, do rim e outros órgãos. E esse órgão-alvo pode incluir o bebê. Um bebê, por exemplo, com baixo peso, restrição de crescimento. Então, esse é o conceito de pré-eclâmpsia, que a gente precisa ter noção de que não acontece com 8 semanas de gestação, acontece com mais de 20. Diante desse conceito de pré-eclâmpsia, que às vezes é um pouco complexo, como acontece na prática, né? Como é o dia a dia de um pré-natal para que a gente possa saber se a paciente está tendo pré-eclâmpsia ou não? Então, por isso que toda consulta pré-natal verifica-se a pressão. É o primeiro item da consulta, é a aferição da pressão. E se essa pressão está alta, o pré-natalista solicita exames quando a pressão está maior do que 140 ou 90 e para saber se tem o que chama-se lesão de órgão-alvo, que é no rim, no fígado principalmente, e no hemograma. Plaquetas baixas, enfim. Faz-se um exame laboratorial, exames laboratoriais de sangue e avaliação do bem-estar do bebê. Beleza, então nós falamos do conceito, nós falamos como é na prática, para se diagnosticar, para que vocês saibam. E como a pré-eclâmpsia é uma doença da gestação, tem vários fatores, mas que, a princípio, melhora quando a gravidez é concluída, é uma das causas de prematuridade. De acordo com alguns critérios, durante o pré-natal, é decidido se interna ou não a gestante para melhor vigilância desse quadro clínico, se precisa fazer injeção para amadurecer o pulmão do bebê, se precisa fazer internada, né? Remédios para evitar a eclâmpsia, porque a pré-eclâmpsia é antes da convulsão. E eclâmpsia é quando manifesta-se a convulsão tônico-clônica. Semelhante a um quadro de epilepsia, por causa do inchaço, do edema que ocorre no cérebro. Então, em linhas gerais, esse é o processo da pré-eclâmpsia. Mas a gente pode fazer ferramentas de prevenção. Então, a gente chega diante de ferramentas que têm sido estudadas desde a década de 90. O autor Kyprios Nicolaides foi foi o que iniciou todo esse processo de como prevenir a pré-eclâmpsia. Como ela é uma ferramenta de múltiplos fatores, o jeito de prevenir, ele não vai ser 100%. Mas quando ele é aplicado de forma precoce, a gente consegue prevenir 80% dos quadros de pré-eclâmpsia grave, ou pelo menos fazer essa pré-eclâmpsia acontecer um pouco mais tarde. Por quê? O que acontece? Nós vamos fazer no primeiro trimestre, durante o morfológico do primeiro trimestre, fazer uma avaliação do Doppler de artérias uterinas. E esse Doppler de artérias uterinas vai permitir que a gente utilize uma calculadora de risco para definir se essa pessoa é de alto risco ou não. Se ela for de alto risco, começa o uso da aspirina, idealmente 150 miligramas à noite, a partir de 10 semanas, mas como vai acabar sendo no mofo,
a partir de 12 semanas até 36 semanas. Então, essa é uma das ferramentas principais do século, né, dos últimos 50 anos, para ajudar a prevenir pré-eclâmpsia. Ah, doutora, não consegui fazer esse exame, não deu tempo. Então, nós não podemos deixar de fazer atividade física 4 vezes por semana, com a média de 40 minutos, e usar 40 minutos 4 vezes por semana e ingerir produtos derivados de cálcio, com evidência científica menor, mas os produtos derivados de cálcio na dieta, no leite, o leite, iogurte, queijo, ferramentas que tenham cálcio diariamente. E eu vou mostrar para vocês num quadrinho como é essa eficácia. Qual é a interpretação dessa eficácia? Resumindo, o morfológico do primeiro trimestre com o Doppler de artérias uterinas, ou fazer pelo menos até 16 semanas o Doppler de artérias uterinas para se classificar esse risco de pré-eclâmpsia. Então, vamos lá. Qual é o objetivo desse momento? Eu quero selecionar a paciente para saber se ela é de risco para pré-eclâmpsia. Então, quem é que tem alto risco para pré-eclâmpsia? Se eu colocar 150 mulheres fazendo ultrassom no morfológico do primeiro trimestre e fizerem a calculadora de risco, será de alto risco aquela que saiu o cálculo de risco de 1 em 150. Então, nós vamos fazer nesse grupo, essas pacientes usarão a S. Mas digamos que eu refiz esse cálculo. Refiz não, eu peguei outra pessoa. E essa pessoa caiu nesse grupo maior, onde ela foi diluída, digamos assim, entre uma a cada 600 mulheres. Então, para pescar essa mulher aqui, significa que vai ser mais raro ela ter pré-eclâmpsia, porque ela foi diluída nessa caixinha toda. Então, essa nova paciente, que seria essa amarelinho, não precisará fazer remédio para prevenir pré-eclâmpsia. Então, essa foi uma das ferramentas estatísticas que usa a história clínica, usa o Doppler de artérias uterinas, realizado no período do morfológico do primeiro trimestre, e usa a aferição da pressão durante a consulta. Ok. Então, vamos para um plano B, quando a gente não tem essa ferramenta. Quando nós não temos a ferramenta, por quê? Porque eu cheguei com 13 semanas, porque eu não pude fazer, enfim. O ideal é que a gestante comece a prevenção da pré-eclâmpsia com 10 semanas em diante. Quais são essas? Principalmente hipertensas, mulheres hipertensas que engravidam, mulheres diabéticas que engravidam, mulheres com lúpus que engravidam e mulheres, por exemplo, de critérios menores, como primeiro bebê e mais de 40 anos. Primeiro bebê e índice de massa corpórea com mais de 35 anos. Esses são os critérios clínicos. Então, a gente está usando a história clínica para fazer medicamento para prevenir pré-eclâmpsia. É consenso internacional que o pré-natal ajuda a prevenção da pré-eclâmpsia e também ajuda no diagnóstico precoce da pré-eclâmpsia. Então, um pré-natal bem feito é um dos critérios de uma boa qualidade obstétrica. E também é consenso internacional que uma assistência obstétrica protocolar adequada durante a gestação e na internação, especificamente, de mulheres com pré-eclâmpsia e do seu recém-nascido diminuem as complicações. Infelizmente, a ciência médica não vai ser 100% nunca, infelizmente. Mas se a gente alcançar e buscar essas metas de prevenção o mais precoce possível, com ferramentas mais adequadas, a gente diminui os riscos com certeza.
Até a próxima caixinha de perguntas, a aulinha. É um prazer. A informação é tudo.